Vai começar mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mi Banco Educação, e vim lembrar você que além das aulas aqui na playlist do YouTube, você pode acessar a plataforma de estudos da Mi Banco. O link está aqui na descrição e lá na plataforma você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo para treinar bastante e chegar preparado na prova. Além disso, um caderno de questões dissertativas, onde você vai memorizar muito o conteúdo. É o que você precisa para não estudar e sentir que não está aprendendo. Além disso, nós disponibilizamos para você na plataforma um suporte especializado com professores, onde você pode tirar as suas dúvidas segunda a segunda. E tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais. O link está aqui na descrição e espero você na plataforma. Tenha uma boa aula. Essa é mais uma aula sobre um importante órgão do Sistema Financeiro Nacional, Banco Central do Brasil. Você vai ouvir falar muito sobre este órgão. E nós temos alterações bem importantes recentes que aconteceram em fevereiro de 2021 e já está sendo cobrado na sua prova. Eu tenho aqui que é um órgão supervisor e regulador. Vamos lembrar um pouquinho. Os órgãos do Sistema Financeiro Nacional podem ser normativos, assim como o Conselho Monetário Nacional, que eles não colocam a mão na massa. Eles apenas pensam, delegam diretrizes. Aí nós temos órgãos supervisores, reguladores, em que eles pegam as diretrizes e eles podem fazer duas coisas: supervisionar, regular ou até mesmo executar, como é o caso do Banco Central. E nós temos órgãos operacionais, que aí serão outros que você verá mais para frente. O importante aqui nesta parte do Banco Central é saber sobre a autonomia do Bacen, que aconteceu em fevereiro de 2021 com a Lei 179. O que mudou, por que foi importante, o que muda na economia. A partir de agora, o Banco Central é uma autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica. Eu vou transformar a aula aqui para o flipchart, que vai ficar até mais fácil da gente entender com a composição hierárquica, tá? Então vamos pensar pela seguinte maneira. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, que você sabe que é a mãe da economia, o órgão normativo com autoridade máxima, certo? E aí nós temos dois braços ou duas pernas, como você quiser, não tem problema. E aqui embaixo nós temos Banco Central de um lado e CVM de outro, certo? Então o que acontece é que agora o Banco Central do Brasil é autônomo, não independente. São duas coisas diferentes, tá? A autonomia do Banco Central faz com que ele não precise de subordinação hierárquica, tá? E aí nós vamos entender o porquê isso foi importante. Dar um pause em tudo que nós estamos vendo aqui para que a gente converse um pouco mais diretamente sobre esta autonomia, porque é muito importante para a sua própria vivência no mercado financeiro também. O que nós tínhamos antes? Então, alguém era eleito como presidente da República a cada 4 anos, e este presidente da República nomeava e escolhia um presidente para o Banco Central e seus 8 diretores. Todos esses 9 membros eram aprovados pelo Senado Federal e passavam a exercer os cargos, certo? Qual é a preocupação máxima do Banco Central? A estabilidade dos preços. Manter o preço de acordo com o que o Conselho Monetário Nacional determina. Lembra que todo ano o Conselho Monetário Nacional ele estipula uma diretriz, uma meta para a inflação? Então é isso, o Banco Central tem que se preocupar somente com essa inflação, somente com essa meta. Ele vai utilizar instrumentos de política monetária para chegar dentro desta meta. Só que antes havia um conflito político muito grande, porque o Banco Central não era autônomo. Então vamos pensar o seguinte, eu acabei de ser nomeado presidente da República, certo? Então o Renan, que é um cara que eu conheço, gosto pra caramba dele, eu vou nomear ele a presidente do Banco Central. Fechou, o Senado aprovou e agora ele é presidente do Banco Central. Vai passando os anos, o Renan vai trabalhando com a meta de inflação, só que eu, como presidente da República, eu quero que o PIB cresça, eu quero que as pessoas consumam, porque aí também vai subir minha popularidade, eu vou conseguir me reeleger. Então eu vou chegar no Renan e vou falar o seguinte, ô Renan, a partir de agora eu acho legal a gente começar a dar uma baixada na taxa Selic, deixar bem baixo, patamar mínimo histórico novamente, para que as pessoas tenham dinheiro em mãos, para que as coisas fiquem baratas novamente, para que a população volte a consumir bastante. Só que o Renan olha para mim e fala, não posso.
Eu não posso fazer isso porque a meta da inflação está um pouco descontrolada. Se eu fizer isso, vai descontrolar ainda mais. Então eu tenho que garantir a estabilidade dos preços. O que eu, presidente da República, poderia fazer antes? Mandar ele embora. Não estou feliz com ele. Mando ele embora, trago outro, vai seguir o meu jogo aqui. Então isso dava margem para uma interferência política muito grande. A autonomia no Banco Central veio para acabar com isso. Claro, perceba o porquê é autonomia e não independência. Porque hoje, com a autonomia, eu, presidente da República, continuo nomeando o presidente do Banco Central. Ele continua sendo aprovado pelo Senado. Isso não mudou. O que mudou é que agora, se eu nomear o Renan, ele tem mandato fixo de 4 anos. Não importa o que aconteça, 4 anos ele vai ficar no cargo. Eu não quero mais, ele não está seguindo o que eu quero para o governo, não importa. E além disso, o mandato dele não vai iniciar com o meu mandato. Isso que houve a alteração. Este é o principal ponto de autonomia do Banco Central. Autonomia a ponto de o Banco Central agora pode se preocupar somente com a estabilidade de preços, somente em manter aquela meta para a inflação que o Conselho Monetário Nacional determinou, sem a interferência política. Então, por isso que foi muito importante a autonomia do Banco Central, porque isso traz confiança para o investidor estrangeiro. Porque toda vez que o investidor vê que o Banco Central do país tem autonomia para garantir a estabilidade de preços, ele sabe que não tem essa interferência política, certo? Então é importante que você saiba o porquê o Banco Central Autônomo é positivo, por conta dessa confiança. É importante que você separe o que é autonomia de independência, e nós vimos aqui também, e agora nós vamos para todas as características do Banco Central do Brasil que também são importantes para a sua prova. Fechou? Deixa eu mudar aqui para o slide de novo. E agora nós vamos voltar. Então, esta parte aqui de o que muda com a autonomia do Banco Central é exatamente o que eu passei para você agora. Sobre ser uma autarquia de natureza especial é importante também, tá? Então anota que agora ele tem ausência de vinculação ao ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, como nós já conversamos. Vou mudar aqui o slide para que nós possamos dar sequência. Outra coisa importante é com relação à composição. Eu já falei ali para você, mas cabe ressaltar. A composição do Banco Central não mudou. Continua sendo um presidente e 8 diretores. Toma cuidado, porque um presidente e 8 diretores é a mesma coisa do que 9 membros, tá? Então isso é importante também. Todos nomeados pelo presidente da República e sujeitos à aprovação do Senado Federal. É exatamente o que eu disse. Por isso que não é uma independência. Eles não se elegem de acordo com votos, não. O presidente da República é eleito pela população, ele determina quem vai estar lá, é aprovado ao Senado, quem coloca os senadores? A população também. Então, isso que é autonomia e não independência. Mesma coisa. Principal ponto de mudança com relação ao mandato. Então, o presidente e também os diretores, eles possuem agora mandato fixo de 4 anos, com início no 3º ano de mandato do presidente da República, falando do presidente do Banco Central. Então, olha só, deixa eu voltar para cá, e aí fica bem legal da gente fazer o esqueminha aqui também, tá? Olha só. Vamos pensar assim. Então, aqui eu tenho essa linha. E aqui é o ano de... Vou arredondar para ficar mais fácil, tá? 2020. Então, vamos dizer que em 2020 aqui foi eleito um presidente da República, certo? Este presidente da República, ele vai ter 2021, 2022, 2023, 2024. Até 2024 ele tem aqui o seu primeiro mandato, depois ele pode buscar a reeleição. Certo? Presidente da República neste momento. Assim que o presidente da República é eleito, o que ele deve fazer? Deve nomear um presidente para o Banco Central e os 8 diretores. Foi aprovado ao Senado? Foi aprovado ao Senado, bonitinho. O que vai acontecer a partir de agora? Este presidente do Banco Central, ele não vai começar em 2020. Ele vai começar no 3º ano de mandato deste presidente. Então, 1, 2, 3. Ele começa aqui. Neste ano, ou seja, 2023, começa o presidente do Banco Central a atuar,
Quem escolheu foi esse cara aqui. Então olha só por que é importante. Aonde entra essa interferência política saindo do jogo? Por quê? O presidente da República entrou, escolheu alguém, só que ele vai começar a atuar somente aqui. Por quanto tempo esse presidente do Banco Central vai atuar? 4 anos. 2023 vai até 2027. Então vamos lá. 25, 26, 27. Beleza. Então 2027, este cara, presidente do Banco Central, tem o mandato dele garantido. Concorda comigo que não coincide como um todo os mandatos? Enquanto o presidente da República pode não se reeleger daqui para frente, esse cara vai continuar. E sabe por que é importante isso? A ausência de interferência política. Vamos pensar em cenários opostos. Não me importa seu partido político, meu, decisão política, nada. Só para que a gente entenda o quão isso é importante. Vamos dizer, então aqui hoje nós temos Bolsonaro eleito, certo? Concorrente mais contrário ao Bolsonaro hoje, Lula. Tá, vamos dizer que Lula consiga a eleição na próxima candidatura. O que vai acontecer? Nesse ciclo se encerra o presidente da República de 2020, tá? Eu arredondei os anos aqui, não tem problema. E o presidente do Banco Central, escolhido pelo Bolsonaro, ele ainda tem mais 3 anos com um presidente completamente contrário. Poderiam ser qualquer outros nomes aqui, não me importa nada disso. O importante é que você saiba que isso muda muita coisa na confiança do investidor estrangeiro. Porque ele sabe que pode entrar alguém aqui, pode entrar alguém aqui, muito diferente, não tem sentido nenhum. Não vai fazer interferência política nenhuma com esse cara. Este cara está completamente comprometido a manter a estabilidade dos preços. Dá para baixar juros? Nós vamos baixar juros. Não dá? Não vamos fazer loucura. Vai manter do mesmo patamar. Não vou fazer algo para aumentar sua popularidade. Eu vou seguir o meu plano, a meta de inflação. Certo? Por isso que é muito importante. Bora voltar para cá. Só voltando aqui, ó. Eu falei com relação a esse cenário aqui, são os 4 anos do presidente do Banco Central, certo? É um mandato fixo que começa a partir do 3º ano do presidente da República. Certo? Lembra desse esqueminha aqui. O presidente da República começou em 2020 e até 2024, só que só em 2023 o presidente do Banco Central começou a atuar. Beleza. Como funciona para os diretores? Para os diretores, nós também temos 4 anos de mandato fixo. Só que quando eles vão começar? São 8 diretores. Então vai ser o seguinte: 2 diretores, 2 diretores, 2 diretores e 2 diretores. Um começaria junto com o presidente da República, outros 2 depois de 2 anos, outros 2 depois de 2 anos e outros 2 depois de 2 anos. Certo? Então iniciou o presidente da República, ele vai escolher um presidente do Banco Central, ele vai nomear também 8 diretores, também vai passar pelo Senado, a mesma coisa. A única alteração importante é com relação ao mandato. Agora será fixo em 4 anos. Só que aí tem uma diferenciação de quando começa para os diretores, quando começa para os presidentes o presidente do Banco Central, porque esse é o ponto principal, tá? Ponto principal é o presidente. Com relação aos diretores, pode cair na sua prova? Claro que pode, mas é muito mais difícil, tá? O principal é você saber essa diferença de início de mandato de presidente da República e presidente do Banco Central. Agora sim a gente volta para cá e continua vendo com relação às principais funções do Banco Central. Então, a principal função, a número 1, será assegurar a estabilidade de preços, de forma autônoma agora, sem interferência política, como nós já vimos. Porém, nós não podemos esquecer que o Conselho Monetário Nacional segue soberano lá em cima como diretriz.
Não é porque o Banco Central é autônomo agora que ele vai chutar o balde. Vou fazer o que eu quiser também agora. A partir de agora, tanto faz. Estou nem aí. Conselho Monetário Nacional pode fechar as portas já, deixa que eu assumo. Não é assim. Ele continua, o Banco Central, conduzindo a política monetária, conduzindo a política cambial. Conselho Monetário Nacional continua dando diretrizes, tá? Olha o segundo ponto. Conduzir as políticas monetária e cambial dentro do sistema financeiro nacional. Conduz dentro das diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Quer 2 exemplos? Um para cada um? Política monetária. Quem dá a meta para a inflação? Continua sendo o Conselho Monetário Nacional. Quem vai conduzir para a meta? Banco Central. Política cambial. Quem escolhe o regime de câmbio adotado do país? Conselho Monetário Nacional. Que vai dizer, é política cambial fixo, flutuante, independente. Quem vai conduzir? Banco Central. Determinar via Copom taxa Selic. Tá, então eu quero que você preste muita atenção nessa palavrinha aqui, ó. Determinar. Bora para outra câmera novamente aqui, ó. Quero olhar no seu olho porque eu sei que você, às vezes, pode estar fixado com uma coisa que é RED. R-E-D. Muitas pessoas pensam assim, nossa, quando eu leio isso aqui, ó, regular, estabelecer, determinar, já pensa em Conselho Monetário Nacional. Calma, tá? Calma. Porque assim, o Conselho Monetário Nacional determina a meta para a inflação. Beleza, determinar, palavra Conselho Monetário. Mas e aqui? O que eu acabei de mostrar? Determinar via Copom a taxa Selic. É Conselho Monetário Nacional porque eu falei determinar? Não. Só que eu quero que você entenda e não decore. Quando o determinar vier de um princípio, é Conselho Monetário Nacional. Quando o determinar vier de um fim para atingir o princípio, é Banco Central. Vou utilizar o mesmo exemplo. Meta para a inflação. O que é determinar a meta para a inflação? É determinar um princípio. É algo que vai ser seguido o ano todo. Uma diretriz. Logo, a determinação é do Conselho Monetário Nacional. Mas, quando eu determino a taxa Selic, que nós sabemos que o Copom, Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias, que é um braço do Banco Central, vai determinar a taxa Selic. Quando o Copom determina a taxa Selic, ele está determinando um princípio? Não, ele está determinando um fim para atingir o princípio. Qual princípio é esse? A meta para a inflação. Então tenha em mente isso. Se confundir na hora de você fazer a prova, na hora do enunciado, da questão, caramba, ele falou determinar, mas é Conselho Monetário ou Bacen? Pensa nisso. É um princípio ou é um fim? Se for princípio, Conselho Monetário. Se for um fim para atingir esse princípio, você sabe que é o Banco Central do Brasil. Por exemplo, o Banco Central do Brasil também determina a alíquota de depósito compulsório. Então isso é um outro fim também para atingir o mesmo princípio. Certo? Bora para o slide. Além desta função, trocar aqui certinho. Beleza, agora foi. Você troca, por favor, Gabi? Aí, beleza. Emitir papel moeda. Já era. Além disso, emitir papel moeda. Essa é uma das funções do Banco Central que mudou, tá? Antes, o Banco Central, para emitir papel moeda, ele precisava da autorização do Conselho Monetário Nacional. Essa é a principal mudança em sua função. Hoje ele não precisa mais pedir autorização. Como ele tem a autonomia de manter a estabilidade da moeda, ele pode emitir. E vamos pensar juntos aqui o porquê que ele não precisa mais pedir autorização sendo autônomo. Porque quem participa do Conselho Monetário Nacional? Além do presidente do Banco Central, nós sabemos que o ministro da Economia também participa do Conselho Monetário Nacional. E o ministro da Economia é muito próximo do presidente da República. Então pode ter a mesma interferência se o Banco Central, quando quiser emitir papel moeda ou deixar de emitir, tiver que questionar o Conselho Monetário Nacional. Então ele tem autonomia agora de emitir ou não, certo? Eu gosto que você entenda o porquê das coisas. Administrar o sistema de pagamentos brasileiro e o meio circulante continua sendo função do Banco Central do Brasil. Controlar
fluxo de capitais estrangeiros e receber os recolhimentos compulsórios dos bancos. Banco Central do Brasil. E aqui, ó, recolhimento compulsório é o mesmo que depósito compulsório, tá? O depósito compulsório, acabei de falar para você sobre a alíquota, é um dos instrumentos de política monetária. É um percentual que os bancos devem repassar para o Banco Central. Então, o Banco Central continua recebendo esses depósitos, tá? Você, na parte de política monetária, vai entender mais a fundo o que é esse recolhimento ou depósito compulsório. Falo tudo sobre ele porque também é muito importante para a prova, mas principalmente para no mercado financeiro. Autorizar e fiscalizar o funcionamento das instituições, punindo-as se for o caso. Mas o Banco Central vai simplesmente punir? Não. Neste caso, sim, ele vai seguir a diretriz estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Fechou? E por fim, exercer o controle de crédito. Também é uma das funções do Banco Central do Brasil. Bora para finalizar a aula? Só o importante que você precisa relembrar. Esta mudança da autonomia do Banco Central do Brasil é muito importante para a sua vida no mercado financeiro. Com relação à prova, ele pode trazer uma mudança sim ou outra, muito mais focado no prazo fixo que agora o presidente da República, presidente do Banco Central ou os diretores têm como mandato que antes não era definido, agora é definido. Quando inicia o mandato do presidente do Banco Central, se é junto com o presidente da República ou não. Se é um Banco Central autônomo ou independente, você viu aqui que é autônomo, tá? Então toda essa aula é para a atualização de tudo que você precisa saber para o Banco Central do Brasil, mas leve isso para o mercado financeiro. Quando você for a fazer as análises econômicas para passar para o seu cliente, tudo isso é necessário. Isso que eu falei agora, você precisa lembrar, tá? A gente acaba fixando aqui muito tempo nos estudos para a certificação, às vezes até pode sair um pouquinho. A gente fica sempre focado em eu preciso passar na certificação, eu preciso passar, mas a gente esquece que o intuito principal é estudar, buscar a qualificação porque eu vou atender um cliente. Então tenha isso em mente. Tira isso daqui, ó. Tira do papel. Vai buscar pela prática porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Tamo junto, aguardo você na próxima aula.